Vamos falar de Marta Suplicy, vamos falar de eleições em São Paulo. Marta Suplicy deixou o PT, foi petista histórica por muito tempo, eleita prefeita em São Paulo pelo PT, foi candidata a governadora em 98 pelo PT, foi candidata à prefeitura de São Paulo, além de 2000, quando venceu a eleição, em 2004 e em 2008 pelo PT, foi deputada pelo PT, enfim, tem uma história, ou tinha uma história ligada ao partido. Em determinado momento, ela passa a defender a candidatura de Lula em 2014, ao invés da candidatura à reeleição da então presidente Dilma Rousseff. Dilma Rousseff se candidata, vence a eleição, Marta Suplicy deixa o Partido dos Trabalhadores de maneira ruidosa, ela migra para o MDB, apoia o impeachment, apoia e vota pelo impeachment enquanto senadora eleita pelo PT, apoia e vota pelo impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. Entrega flores num evento para Janaína Pascoal, que foi signatária, uma das signatárias do pedido de impeachment de Dilma Rousseff. Diz que deixou o Partido dos Trabalhadores, entre outras coisas, por causa do envolvimento do partido em casos de corrupção. Diz que Fernando Haddad foi o pior prefeito da história de São Paulo. Assume uma vaga de secretária de Relações Internacionais numa administração tucana em São Paulo, de Bruno Covas. Segue na administração paulistana com Ricardo Nunes. Manifesta simpatia pela candidatura de Ricardo Nunes à reeleição. Aos 48 do segundo tempo, recebe um telefonema de Lula. Deixa o MDB, deixa o cargo na Prefeitura de São Paulo, volta ao PT para ser vice de Guilherme Boulos. É mais ou menos por aí. Vamos acompanhar a reportagem. A reunião entre o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, e a secretária de Relações Internacionais, Marta Suplicy, ocorrida nesta terça-feira, durou cerca de 2 horas. Após o encontro, a chefe da pasta confirmou a demissão do cargo. Em uma carta assinada por Marta Suplicy e encaminhada ao Nunes, a secretária agradeceu a oportunidade dos últimos 36 meses, citou projetos desenvolvidos pela pasta e comentou sobre o futuro. Em um trecho do documento, ela diz, abre aspas, neste momento em que o cenário político de nossa cidade prenuncia uma nova conjuntura, diferente daquela em que, em janeiro de 2021, tive a honra de ser convidada por Bruno Covas para a Secretaria Municipal de Relações Internacionais, encaminho nesta data de comum acordo meu pedido de demissão deste cargo. Como em outras passagens de minha vida pública, seguirei caminhos coerentes com minha trajetória, princípios e valores que nortearam toda a minha vida pública e que proporcionaram construir o legado que me trouxe até aqui. Fecha aspas. Antes do pronunciamento oficial, já havia informação de que Ricardo Nunes pretendia, ainda nesta terça-feira, demitir Marta Suplicy da gestão. O prefeito teria afirmado a aliados que estava decepcionado com a chefe da pasta. O mal-estar teve início após uma reunião na segunda-feira entre Marta Suplicy e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O objetivo seria negociar o retorno da ex-prefeita de São Paulo ao Partido dos Trabalhadores e a indicação dela como vice do deputado federal Guilherme Boulos na disputa paulistana. Nunes, no entanto, ainda não havia sido comunicado sobre a decisão de Marta. No dia 15 de dezembro, Marta Suplicy pediu férias de 1 mês da gestão. Mesmo assim, não havia conversado com o prefeito sobre a saída da pasta ou a respeito do possível acordo com petistas. Já Ricardo Nunes, de acordo com aliados, chegou a cogitá-la para a vice-candidatura na disputa deste ano. A expectativa é de que Marta declare oficialmente apoio ao pré-candidato do PSOL ainda nesta semana. Cláudio Dantas e Fábio Piperno, são tantas camadas possíveis para análise que eu não vou dizer nada a não ser abrir espaço para que vocês digam o que sentem e o que pensam a respeito dessa manobra importante na política nacional, especialmente na política paulistana. Eu ia dizer outra coisa, mas enfim, eu não vou ficar adjetivando aqui. Deixa para os nossos comentaristas. Exatamente. E aí, Piperno? Olha, Rafael, a Marta, a gente tem que falar o português claro. A Marta foi uma espécie de
apóstata do PT naquele período lá de 2015, 2016. Ela sai de forma ruidosa, como você descreveu. Ela critica a então presidente Dilma, vota pelo impeachment, aparece lá com a senadora gaúcha Ana Amélia para entregar o tal buquê lá para a Janaína. Então a Marta percorreu todo um roteiro de distanciamento com o partido político com o qual ela tinha uma relação de mais de 30 anos. E aí aconteceu tudo isso, vai para a gestão tucana, agora com o Ricardo Nunes, e de repente ela volta para o PT. Olha só que retorno glorioso. Agora, há duas questões. Primeiro que, em relação ao que acontece ao histórico da política nacional, isso não é novidade coisa nenhuma, né? Por exemplo, eu puxava aqui da memória, o então senador José Sarney, ele era o presidente do PDS, o Dantas vai se lembrar disso. 6, 7 meses depois, ele era o vice do Tancredo Neves contra o PDS, naquele momento de redemocratização. Veja, ele foi o presidente do partido contra o qual ele estava disputando aquela eleição no colégio eleitoral. No caso da Marta, é óbvio que ela vai ter, durante toda essa campanha, um incômodo de ter que responder. Bom, o titular da chapa, o Boulos, ele critica o Ricardo Nunes, que era o seu chefe. E aí? Só que tem uma questão estratégica também. Para quem não conhece bem a cidade de São Paulo, o PT sempre foi muito forte nas franjas da cidade, no extremo sul e no extremo leste. Áreas nas quais a Marta Suplicy tem redutos eleitorais importantes, muito por conta do que ela fez como prefeita, né? As mudanças aí no transporte público, bilhete único, a construção dos céus. E nessas áreas o prefeito Ricardo Nunes vem crescendo recentemente e ele vai sacando, inclusive, alguns coelhos da cartola, como, por exemplo, a gratuidade dos ônibus aos domingos. Então é claro que isso mexe com esse público até então cativo do PT. Olha só, né, Pipiano, que interessante. Essa agenda da gratuidade, ela vem do Gilmar Tato, que era a ala do PT que defendia uma candidatura própria do partido em São Paulo. O PT ele ficou sem opção. Na verdade, justamente por Tato não ter conseguido alavancar a sua candidatura, ele também muito menos seria vice do Boulos. Então o PT ficou sem opção, não há outras lideranças capazes de assumir essa posição na chapa. O PT não poderia ficar fora da chapa, porque seria realmente entregar todo o poder ao PSOL. E agora a Marta vira esse coringa. É um coringa, é uma carta que você pode utilizar para qualquer cenário, para qualquer jogo político. O próprio Nunes considerou a Marta como uma possível vice, né? Eu acho que isso manda um recado para o eleitor, para o espectador aqui da Jovem Pan, para o nosso ouvinte, como é que as convicções de cada político, elas mudam de acordo com a conveniência. O Dantas, e tem outro aspecto aqui na cidade de São Paulo. Na cidade de São Paulo e no Rio de Janeiro, as duas maiores metrópoles do país, juntando as duas, aí a gente está falando de um público de 20 milhões de pessoas, 10% da população do país é muita coisa. Nessas duas mega metrópoles, o PT perde protagonismo à esquerda para o PSOL. Hoje, o PSOL é maior que o PT nessas duas cidades. Então, imagina, por exemplo, perder não apenas a cabeça de chapa, como não ter nem mesmo o direito de indicar um vice. Seria trágico para o Partido dos Trabalhadores. Mais trágico ainda, né, Piperno? É você perceber que o PT não tem outras lideranças. Teve que pegar a Marta. A Marta, aliás, no período da transição do governo, logo após a eleição do Lula, a Marta tentou cavar um espaço em algum ministério, um espaço no governo federal. Então, também é uma política já no seu, vamos dizer assim, no seu caso.